Olá, meu nome é Adilson e sou acadêmico do 4º ano do curso de Ciências Sociais da UniOeste Toledo. No vídeo de hoje vou falar sobre fome e segurança alimentar. A fome é um problema social e político. Os avanços tecnológicos atuais, combinados com políticas públicas de combate à fome, seriam capazes de garantir a segurança alimentar no mundo atual. Mas afinal, por que ainda enfrentamos esses problemas? Durante o século XIX, foi difundida mundialmente a ideia de que a fome seria resultado da produção insuficiente de alimentos em relação ao crescimento populacional. A alternativa proposta para a superação dessa situação é o que se chama de Revolução Verde. Neste período de Revolução Verde, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento de políticas agrícolas voltada à produção de alimentos para os países em conflito, desenvolveu-se também o conceito de segurança alimentar. A ideia de segurança alimentar consolidou-se na década de 90 e levou ao princípio de que todas as pessoas têm direito a uma alimentação sadia e nutritiva, e também que é dever do Estado desenvolver políticas públicas para garantir esse direito. São exemplos de algumas ações que buscam garantir a segurança alimentar: a manutenção e implementação de restaurantes populares, a distribuição de cesta de alimentos, o programa Fome Zero, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, BPC, da assistência social e até mesmo o auxílio emergencial. Portanto, a persistência da fome é simultânea à existência de grandes propriedades de terra concentradas nas mãos de poucas pessoas, a ação voltada para o lucro e, contraditoriamente, aos avanços técnicos que permitem maior produção em tempo cada vez menor. Ou seja, a fome não foi superada com a implementação da Revolução Verde. Apesar de ter aumentado a quantidade de produção de alimentos, tal modernização agrícola também agravou a situação das desigualdades sociais. Evito de alertar os governos e a população em geral, a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, publica periodicamente o Mapa Mundial da Fome. O Mapa da Fome é o levantamento feito e publicado pela ONU sobre a situação global de carência alimentar. Um país entra nesse levantamento quando 5% ou mais da sua população está em situação de subalimentação. Por subalimentação, se entende a condição em que uma pessoa, cujo consumo habitual de alimentos não basta para lhe proporcionar a energia que necessita para levar uma vida normal, ativa e saudável. O Brasil deixou o chamado Mapa da Fome em 2014, com amplo alcance do programa Bolsa Família. De acordo com o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2001 a 2017, o programa conseguiu reduzir em 15% a pobreza e em torno de 25% a extrema pobreza. No entanto, o país deve voltar a figurar na geopolítica da miséria no balanço referente a 2020. Este é o Mapa da Fome, publicado no ano de 2020 pela ONU. Os países representados pela cor azul têm menos de 2,5% da sua população em situação de subalimentação. Os que estão em verde têm menos de 5% da população nessa situação. Os que estão em amarelo têm entre 5% e 14,9% da sua população em situação de subalimentação, enquanto os que estão em laranja têm entre 15% e 24,9% da população assim, e os que estão em vermelho entre 25% e 34,9% da população em subalimentação, enquanto os que estão em cor mais escura têm mais de 35% da sua população em situação de subalimentação. Nesta outra imagem, podemos observar o histórico da subalimentação no Brasil a partir do ano de 2004, dividido por região. A cor vermelha indica que há mais de 10% da população em subalimentação. A cor intermediária representa entre 4% e 10% da população daquela região está em situação de subalimentação, enquanto a cor mais clara representa menos de 4% da população da região em subalimentação. Observa-se dessa forma que 2013 foi o ano em que melhor estava a situação, onde havia menos pessoas em subalimentação no Brasil. De acordo com Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, a situação brasileira é muito preocupante. Ele projeta que o Brasil esteja próximo
dos 9,5% da sua população em subalimentação. A crise sociopolítica e econômica atual, agravada pela pandemia do coronavírus, colocou novamente em pauta a discussão sobre a fome e a pobreza. O desenvolvimento capitalista, em especial ao que se refere ao campo, deu evidentes provas de insustentabilidade, seja pelo ponto de vista do uso dos recursos ou dos preços dos alimentos. Neste contexto, a globalização trouxe também a possibilidade de se discutir modelos alternativos de economia sustentável, que, combinados a políticas públicas de combate à pobreza e à fome, seriam capazes de garantir a segurança alimentar da população. As alternativas está na agricultura familiar. Esse conceito diz respeito ao modo de organização da produção agrícola por pequenos proprietários rurais, quando há a união entre a gestão e o trabalho. É desenvolvida por núcleos familiares, que são ao mesmo tempo proprietários dos meios de produção e a mão de obra das atividades produtivas. Apenas 23% da área produtiva do país é ocupada pela agricultura familiar e os outros 77% pela agricultura não familiar ou convencional, como dita por alguns autores. No entanto, quando a gente fala da quantidade de estabelecimentos, 77% são de agricultura familiar e os outros 23% da agricultura não familiar. No caso do Brasil, embora ocupe área territorial menor, a agricultura familiar é a principal forma de produção de alimentos básicos. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira são oriundos da agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% da produção de milho, 38% de café, 34% da produção do arroz, 21% do trigo e na pecuária 60% do leite, 59% do plantel de suínos e 50% das aves. A agricultura familiar, em tese, é a mais apropriada para o desenvolvimento de estilos de agricultura sustentável, pela forma de organização que tem maior ocupação da mão de obra e diversificação das culturas. A partir do estabelecimento do conceito de segurança alimentar, ficou mais presente a importância de uma agricultura que produz alimentos básicos, adequados para o consumo humano, e não somente commodities. Desta forma, é possível afirmar que para a superação da pobreza e da fome, é necessário que o Estado crie garantias para além da economia de mercado, através de políticas públicas que garantam que a alimentação seja defendida como uma condição básica para a sobrevivência, não apenas física, mas também cultural.